Sim, a gente está aqui hoje para conversar com 5 empresários que são do nosso convívio, que são empresários de destaque de Campinas, para a gente entender por que eles escolheram a cidade, quais são as suas áreas de atuação, e eles vão contar um pouco sobre o início das suas empresas, quais foram as dificuldades enfrentadas, de vários pontos de vista, e a gente deixou aberto para que os empresários selecionassem ali o que de destaque para falar aqui para a gente. Então, se foi uma questão mais financeira, eles vão abordar essa parte. Se for uma questão jurídica ou outra questão assim, eles também vão ter liberdade para abordar esses temas, tanto para ajudar outros empresários que possam estar nos assistindo, ou também advogados, né, que têm interesse na área, querem entender um pouco do que acontece na prática. Então, a gente vai começar aqui com o Murilo Vares, que é da Healthbit. Ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente. Tudo bem, pessoal? Muito prazer em falar com vocês, viu? Só me apresentar, bom, meu nome é Murilo, né? Tenho 31 anos, eu sou um dos fundadores da Healthbit. A Healthbit é uma empresa de tecnologias e análise de dados na área de saúde. A gente trabalha principalmente no Brasil, mas a gente abriu em 2019 uma frente lá em Portugal. Estou só citando isso por uma questão do que eu acho que vai ser útil depois, quando eu juntar a fala com os desafios jurídicos. Acho que a comparação que a gente está tendo com a Europa e Brasil pode ser bastante pertinente. A Healthbit foi fundada há 5 anos, foi fundada em maio de 2015, então um pouquinho mais de 5 anos agora. E o nosso público-alvo são grandes corporações. Então, a gente trabalha provendo tecnologias e suporte de saúde para grandes corporações. Alguns clientes nossos, Nestlé, Azul, Banco Votorantim, Claro, Vivo, Raia Drogasil, Pague Menos, McDonald's e por aí vai, tá? O nosso escritório aqui fica em Campinas, então fica a 4 quadras da Unicamp. Já vou falar um pouco mais depois sobre o porquê de Unicamp e tudo mais. Porque Campinas, que está relacionado à Unicamp. E lá em Portugal, a gente fica em Coimbra também, muito perto da universidade, tá? De formação, eu fiz o técnico em programação no Cutuca, aqui em Campinas, e depois fiz economia lá na USP. Até pensei em fazer direito, mas fica para uma segunda graduação aí. Também estudei administração lá na Alemanha por um tempo, só uma fase de intercâmbio. E de formação é isso. Em termos de cargo, que perguntaram também, então aqui no Brasil estou me acostumando com o título de CEO, que antes eu não gostava muito disso, mas tem que falar assim. E lá em Portugal a gente é uma SA, então eu sou presidente do conselho lá, tá? O porquê Campinas? Eu acho que um grande ponto é que a gente tem que estar muito próximo dos centros de excelência de pessoal. Aqui no Brasil, São Paulo e Campinas são 2 grandes centros, a gente tem outros também no interior de São Paulo, em outras regiões também, mas acho que USP e Unicamp ainda são grandes polos, né? São Paulo tem uma série de problemas de você atuar na cidade. Não diria só problemas, mas assim, são dificuldades extras, tá? Primeiro ponto, voltando um pouco, quando você olha as melhores cidades para se empreender, a maior no ranking ainda é São Paulo, por uma questão de tamanho de mercado, e depois é em Florianópolis. Só que Campinas está muito próximo de São Paulo, grande parte dos nossos clientes estão lá e a gente não tem nenhum tipo de empecilho de ir até lá antes da pandemia. Por enquanto, agora a gente faz tudo online mesmo, está tudo ótimo, melhor assim. Então, está muito próximo do grande centro consumidor. A gente tem a proximidade com a Unicamp e a qualidade de vida é muito melhor, o que não é só uma questão pessoal, mas uma questão também do público que a gente traz para trabalhar com a gente, né? Então, a gente busca um pessoal de alta performance, mas que ao mesmo tempo busca um equilíbrio entre vida pessoal e, enfim, todas as outras vidas que não a vida de trabalho, né? Vida acadêmica e por aí vai. E aqui permite que o pessoal tenha isso. São Paulo você gasta muito tempo em viagem, o ritmo é um pouco diferente e tudo mais. E acho que como empresa tem uma outra vantagem de estar em Campinas, que acho que é um bom equilíbrio, que a gente não compete tanto, apesar de ter grandes empresas de TI, a gente não compete tanto com outros mercados, né?
Então, por exemplo, se eu falo de economia ou estatística, em São Paulo eu vou concorrer com um banco. Aqui em Campinas não tem isso. Então, quem quer ficar em Campinas vai olhar muito melhor para a nossa empresa, para a nossa área de dados, do que se você estiver em São Paulo, tá? Então, acho que esse é um equilíbrio. E daí perguntaram também sobre questões de dificuldade e que focos numa parte jurídica a gente colocaria como um destaque, tá? Eu, só para não esquecer, porque eu tenho isso na apresentação aqui, né? Que acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que tem dois grandes pontos. O primeiro, quando a gente fala de investimento, é uma incerteza que existe para o investimento aqui no Brasil, principalmente investimento early stage, né? E a consequência disso é que quando, acho que esse é o principal ponto, tá? Já me perguntaram isso algumas vezes, eu sempre trago esse ponto. Quando a gente não dá segurança para o investidor, a consequência é que você vai ter contratos muito pesados contra o empreendedor, né? Então, assim, o que acontece no cenário de empreendedorismo brasileiro? Vou colocar à parte questões de empreendimento por necessidade e tudo mais, ou microempreendimentos, que daí acho que é uma outra vertente. Mas, falando de empreendimentos que têm uma visão um pouco maior, a gente tem, em early stage, é muito difícil você conseguir investimento fora de family and friends, basicamente por causa do risco jurídico. Então, aí vocês estão muito melhores do que eu, tá? Mas pelo meu conhecimento prático, o que acontece é que o risco de vazamento da parte trabalhista para qualquer pessoa relacionada à empresa, independente dela ser investidor ou investidora, ou ser empreendedor ou empreendedora, existe. E na hora que você tem um grupo de empreendedores jovens, sem dinheiro, e um grupo de investidores já mais com um patrimônio maior, é natural que eles se sintam na defensiva para proteger o patrimônio, né? Afinal, você já está fazendo um investimento arriscado e existe o risco, e se entende o risco jurídico, de novo, vocês me corrijam se isso é correto ou não, mas pela experiência de várias conversas, isso sempre vem à tona, existe o risco de você sair com menos do que zero, né? Você ter alguma punição e ter que pagar algum processo trabalhista e por aí vai. Aí o que acontece, né? Quando você está falando de um investimento maior, então quando você vai falando de um fundo de venture capital, etc., eles têm o dinheiro para fazer, e daí já são rodadas maiores, para fazer uma estruturação que sane esse risco Brasil. Aí você está falando daquelas coisas, o pessoal abre em Delaware uma empresa, abre, enfim, faz todo um trâmite lá que custa... A última vez que me falaram era algo como 250 mil reais, eu nunca fiz uma estrutura dessa. E daí quando você olha para um early stage normal, só esse dinheiro de construção ele já mata o investimento que você faria. É muito diferente da realidade que a gente encontrou na Europa, por exemplo. Então a gente pesquisou, a gente fez um processo de internacionalização, foi entender Estados Unidos, Europa, Ásia, África. A gente escolheu a Europa por uma questão de compliance, do nível de compliance que eles têm, e também por um matching aí de questões culturais e como a gente entende que as coisas têm que ser. E lá, por exemplo, a gente criou uma SA direto na mesma dificuldade que a gente cria uma LTDA aqui, né, uma limitada aqui. Basicamente, a gente contratou advogados, não foi muito caro para o que seria uma SA. Existe um mínimo de aporte que tem que se fazer em SA, mas até aí é um aporte que vai para o seu caixa, né? Não é um dinheiro que é jogado fora, é só um aporte mínimo de 50 mil euros para ser uma SA lá. Agora, o processo de se criar uma SA, fantástico. A gente você tem o contrato social, o parasocial, que é o acordo entre sócios, acordo entre acionistas, tudo by the book, perfeito, problema nenhum, se faz as assembleias, tudo ótimo. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com um ótimo escritório de advocacia para fazer a transição da Health Digit Brasil, que já tem um porte bem maior, para uma SA, e a gente tem dificuldade, né? E assim, o pessoal está fazendo um ótimo trabalho,
e mesmo assim a gente tem dificuldade. É algo extremamente burocrático, vários passos, é uma coisa complicada para se conseguir. E a ideia de SA é justamente por um movimento que a gente tá estudando, que daí a gente tem que dar uma segurança jurídica maior para terceiros, né? O outro ponto acho que é a incerteza como um todo. Essa é uma máxima econômica, né, que qualquer ambiente com incerteza é um dos piores cenários para qualquer empreendedor, empreendedora, gestor e por aí vai, né? Então, a gente está sentindo isso numa questão, vou pegar aqui um exemplo, numa questão de LGPD, a gente está bastante preparado, a gente já tem investido nisso há muito tempo, aí desde o final de 2018, e como a gente já estava começando a estudar e trabalhando em Europa, se preparando para lançar a Rapid Portugal, a gente já estava vendo a legislação europeia, só que a gente não tem nem ideia do que vai ser na prática o que acontecer aqui. Então, assim, a rigor, a gente está muito mais preparado do que a gente até deveria. Eu imagino até que a gente está fazendo mais coisa do que seria o necessário, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa incerteza te faz se preparar, às vezes, até muito mais do que você deveria, o que é bom, mas também é um desperdício de esforço, né? Acho que esses são os dois principais pontos aqui que eu vejo. Especificamente um que, na minha visão, atrapalha muitos empreendedores é essa questão de investidores, da segurança jurídica para fazer investimento, principalmente early stage. Depois que você vai para CA, etc., aí são outros 500. E acho que o ambiente que é mais incerto ou que você não sabe muito bem o que esperar, atrapalha, né? Só fazer um paralelo com a Europa, por exemplo. Na Europa, até agora, espero não ter que pagar minha língua depois, mas até agora, tudo que a gente esperava deles está acontecendo. Assim, a gente fez um monte de investimento em 2019, 2020 o governo liga para a gente e fala, olha, a gente está vendo aqui que vocês estão investindo, eu vou te devolver imposto. Ótimo, né? Você está com crise de coronavírus, aparecem oportunidades de crédito muito bem colocadas e de fácil acesso, e por aí vai. E aqui é muito mais complicado, né, para várias coisas que acontecem. Então, é bom que a gente aprende, mas é ruim que é difícil para as pessoas, tá? Eu acho que é isso. O resuminho super rápido, porque tem várias pessoas aí também, mas também se vocês tiverem dúvidas, etc., fiquem à vontade ou comentários também. Murilo, foi ótima essa explanação, inclusive abordou algumas coisas que eu iria te perguntar, mas já deu uma boa esclarecida aqui, principalmente acho que a parte de internacionalização, né, que até pelo objeto social de algumas empresas, essa oportunidade não vai acontecer, né, mas a gente fica curioso para saber como que uma empresa aí que veio do mundo das startups faria essa transição. E me parece que foi muito tranquilo, né, como você bem colocou. Acho que ela tá pingando ali. Caí, não sei por quê. Tá oscilando um pouco. Pode Tá. continuar. A gente não tá te ouvindo mais, Má. Acho que ainda não, mas enquanto isso, vamos ocupar o tempo aqui. Vocês estão me escutando, gente? Agora estamos. Eu não estou escutando ninguém agora. Tá. Mas enfim, eu não estou escutando nada. Vai falando, eu não estou escutando. Tá bom. Deixa eu mandar uma mensagem de internacionalização, acho que compartilhando um pouco a experiência, acho que uma coisa que a gente fez certa, a gente contratou um consultor muito, muito bom, que inclusive trabalhou na Apex, foi um dos responsáveis por todo o processo das exportações dos primeiros softwares aqui no Brasil, etc., que é o Gilberto Lima, da Going Global, e ele ajudou muito a gente nesse processo de internacionalização, em entender o perfil de cada um, conhecer as pessoas, e a gente realmente visitou bastante os locais para entender cultura, entender o mercado, antes de fazer o movimento em si. Assim, acho que foi um investimento pré-operação que se pagou bastante até agora.
É isso. Pronto. Agora eu consegui, agora já foi o que eu consegui ocupar. Obrigado, viu, Murilo. Acho que a Má tá com a internet um pouco oscilando, mas acho que eu vou dar andamento aqui. Obrigada, Mariana, Murilo. Foi ótima a Gente, eu apresentação. tô muito tentando bem. retornar aqui. Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo, Má. Aí agora eu tô escutando todo mundo e vendo. Ah, Peraí. legal. Murilo, desculpa ter me ausentado da sua explanação aqui, mas eu acho que eu já me acertei. Gente, então vamos lá. Eu acho que a Mariana, né, Pedro, seria uma boa palavra? A Mariana Vasconcelos, se ela puder. Mariana, tá nos escutando? Tô sim. Então tá bom. Mariana, bom, primeiro seja bem-vinda, né? Você já é colega do Pedro, porém é a primeira vez que... Obrigado agradeço ao Rafael pelo envio aí. O Rafael fez a ponte e eu fico muito feliz aí, que eu acho que vocês são uma empresa que a gente ouve falar há um tempo e acredita no potencial. Legal, Maria, pessoal. então, se mais ou menos os moldes que o Murilo deu início aqui, era mais ou menos isso. Pode ir. Ixi, acho que o dela tá caindo. Eu não parei de ouvir. Agora, mas pode, Oi. Mariana, pode ir, Pode seguir? Não, beleza. Bom, vou seguir os pontinhos ali que vocês colocaram. Se ficar alguma questão a mais, vocês me avisam, tá? Bom, então, meu nome é Mariana, eu sou uma das cofundadoras e CEO da AgriSmart. Eu iniciei a minha carreira em tecnologia faz bastante tempo, apesar de ser formada em administração de empresas. Eu trabalhei na Bosch, na Alemanha, na área de vendas, em setor automotivo, mas é uma empresa bastante orientada já à tecnologia. E quando estava naquela época, já estava começando esse conceito de internet das coisas, de uso de sensores, de inteligência artificial. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu participei de outras 2 startups antes da AgriSmart, justamente usando esses conceitos de sensores, tomada de decisão para a indústria de petróleo e gás, até que a gente criou a AgriSmart. Em termos de histórico e jornada, vindo do interior, eu sou do sul de Minas Gerais, foi bastante difícil conseguir me inserir no ecossistema de startups e entender como é que funcionava, entender o que era uma startup, como que tinha que funcionar, como ter acesso ao investidor. E aí o porquê Campinas vem daí, né? A gente, poucos dos contatos que a gente tinha eram muito baseados na Universidade Federal de Itajubá, que tinha um ecossistema de inovação forte, tinha algumas conexões, que a gente se conectou com a Baita, que é uma aceleradora de Campinas, né, que ficava ali dentro da Unicamp, e que é formada por alguns executivos de mercado. Então, quando a gente passou no programa do Startup Brasil, a gente escolheu a Baita, escolheu Campinas, tanto pelo time da aceleradora, quanto pelo hub logístico que a gente entende que é Campinas. Que para nós que estamos no agronegócio, a gente precisa ter muito acesso ao interior, né, tanto de Minas quanto de São Paulo, que dá para ir de carro muito fácil, e Viracopos é um aeroporto que faz bastante voo para as outras cidades pequenas via Azul. Então fazia muito sentido para a gente estar ali, no tanto que tem várias outras empresas do agro que também estão estabelecidas na região, né, não só Campinas, mas Limeira, Paulínia, Olambra, justamente por causa desse hub. Então foi por isso que a gente veio para Campinas. Quando a gente veio para Campinas e a gente participou da Baita, a gente não tinha advogado, então acho que foi a nossa primeira, né? Como negociar com a aceleradora. E aí aquela história de que o advogado da aceleradora é o seu advogado, porque o empreendedor está começando e não tem dinheiro, né? Então, eu acho que o nosso acordo não foi muito bom, né? Como aceleradora, a gente não negociou tão bem. E depois, quando eu fui receber a minha série A, né? Foi aquele feedback, olha, eu acho que vocês negociaram mal, né? Lá atrás. E é engraçado que não só aqui no Brasil, mas a gente fez um outro programa lá fora e aconteceu a mesma coisa, assim, né? É uma prática comum. Tipo, a aceleradora banca o advogado para a startup, mas em geral é o próprio advogado da aceleradora. Então, existe um conflito de interesse, né, nativo, natural ali da transação. Que eu entendo e isso que é de todas as desafio. aceleradoras, pelo menos Todas. que a gente convive aqui, né? Então é difícil para o empreendedor. Não, até lá fora, igual eu te falei, eu fiz um programa dos Estados Unidos e aí eu precisava abrir uma subsidiária nos Estados Unidos. Eu também usei o advogado da aceleradora lá para abrir a minha subsidiária nos Estados Unidos. Mas aí já não sofri porque não tinha uma negociação de equity. Porque aí a negociação do equity eu usei o meu advogado no Brasil já.
Mas para pisar nos Estados Unidos, eu acabei usando o mesmo advogado da aceleradora. Então, acho que esse é o primeiro desafio, né? O empreendedor entender ali o que é justo, o que não é justo, que tipo de cláusula que tem que ter, que tipo de cláusula que não tem que ter para uma aceleradora. E aí, mas por outro lado, eu nunca teria tido acesso, né, vindo do interior, a investidores se não fosse pela Byte. Eu acho muito difícil quem não está na capital, quem não faz parte dos grandes ecossistemas chegar. E aí, graças a Deus, está tendo esse desenvolvimento de ecossistemas locais, né? Quando a gente olha para o agro, a gente vê Piracicaba, Cuiabá, montando hubs, né? E pessoas de influência trazendo os investidores até lá. E aí eu acho que tem o segundo desafio jurídico, que é receber o investimento de um fundo profissional. Então, uma vez saindo da aceleradora, indo para o fundo profissional, quando a gente veio para a Baita, a gente veio fisicamente, mas o CNPJ continuava em Minas Gerais. E aí, quando a gente foi receber o fundo, né, de investimento do Fundo Paulista, existe uma restrição do CNPJ ter que estar em Campinas. Então, já houve essa complicação burocrática que eu acho que não existe nos Estados Unidos. Todo mundo está em Delaware, não importa onde você opera, o que você faz da vida, está todo mundo em Delaware, então não tem esse negócio de ter que mudar a empresa de lugar, né? Tivemos que mudar a empresa de lugar e tivemos que virar uma empresa SA, que eu acho absurdo até hoje a gente ser uma empresa SA. Né? Eu acho que como startup a gente tem tanto mais coisa para fazer e recursos limitados e pessoas limitadas, e a governança de uma empresa SA é muito puxada, né? Ela te obriga direto a ir para o lucro real, ter reports, ter que registrar tudo na junta, ter um conselho de administração formal. Toda startup tem um board, mas geralmente é um advisory board. O nosso não, é um conselho de administração, que tem que ter ata, que tem que ter responsabilidade legal. Então, assim, não gosto do fato de extremamente cara a estrutura no Brasil, de você ter que ter uma SA para receber um fundo de investimento. E pensando, né, a gente está completando nosso 6º ano, era muito difícil a gente entender como é que funcionava uma SA lá atrás. Nós fizemos vários e vários erros contábeis, porque até o contador em Campinas também não entendia o que era uma SA direito. Ele falava que ele tinha experiência, mas não tinha experiência de verdade. E aí a gente sempre tomava um pau, porque toda hora a gente fazia coisa errada. Então eu acho que a gente perde muita energia nessa estrutura. E aí, à medida que a gente foi amadurecendo, etc., eu começo a ter uma implicância também com a lei de falência que existe no Brasil. Eu acho absurdo a lei de falência levar a responsabilidade para a pessoa física. Então, quando você é uma startup, tem os vales da morte, né? A Grismart já passou ali por alguns vales da morte. Então, entre na 2ª e 3ª rodada, a gente literalmente ficou sem caixa, teve que fazer um bridge, né? Um bridge round com um empréstimo, etc. E aí eu comecei a estudar para entender quais seriam as responsabilidades se aquilo desse errado. E quando eu descobri que, primeiro, o meu contrato, que de novo foi utilizado o advogado da aceleradora para negociar com o fundo, protegia a aceleradora e o fundo, não eu, e eu teria que assumir uma dívida milionária na pessoa física. Eu falava, gente, isso é completamente contrário a qualquer teoria de capital de risco. Porque o capital de risco no Vale do Silício, ele é até incentivado, né? Você falha é bom, porque você é um empreendedor experiente, porque você errou, e aí você vai fazer de novo e você vai fazer melhor. Aqui não dá para errar. Porque se eu errar, eu saio com uma dívida milionária. Eu tenho 28 anos, mal tenho dinheiro na pessoa física e começo a vida com uma dívida milionária. E se eu ganhar, eu ganho lá a porcentaginha minúscula da minha participação frente aos investidores. Então, desde então, eu tenho batido nessa bandeira, que eu acho absurdo, porque se eu ganho muito pouco, mas se eu quebro, a culpa é toda minha. E aí, isso também começa a criar... a gente não consegue ter os melhores boards, né? Se a gente for pensar no advisory board lá fora, como não existe uma responsabilidade legal, você consegue trazer um cara, né, muito bom, que tá ali para genuinamente ajudar o negócio. Agora aqui, você coloca, olha, então, só que você precisa ser meu board, se a gente quebrar, você também na física vai levar a responsabilidade e vai ter que assumir tudo isso depois. Então, você espanta um monte de gente. Inclusive, quando nós passamos por esse Vale da Morte, alguns boards meus pediram demissão. E aí eu achei mais absurdo ainda. Eu falei, beleza, então vocês vão embora, todo mundo usa as cláusulas de put, o que seja, para se exaurir da responsabilidade, só fica eu como fundadora, como a responsável pela dívida. Então, acho assim absurdo essa estrutura. E aí, pensando nisso, tem o meu novo desafio legal, eu acho que é onde a gente está no momento agora, que eu decidi que a gente deveria, então, mudar de estrutura. Eu não quero estar no Brasil. Eu não quero mais ter uma empresa headquartered no Brasil. Então, nós estamos estruturando um flip de operação, né, fazendo a matriz na Cayman Islands, com pass-through via Delaware,
e aí mantendo o Brasil e a Argentina apenas como subsidiárias. Que é uma coisa que, claro, ainda existe a responsabilidade legal do Brasil, mas eu crio muito mais intermediários para eles conseguirem ir atrás de mim como acionista lá em cima. Então, eu acho isso. E fora, aí, né, vira a segunda barreira, que é capital. Então, a partir do momento que a gente está indo para a nossa séries B, né, para receber aportes de capital na séries A, a gente passou na diligência de alguns fundos de fora com muito sacrifício, porque além de ser diligenciado a nossa contabilidade, nosso legal, existe uma desconfiança de corrupção enorme, de chegar a questionários assim, com lista de nomes de político e pegar o nosso sobrenome, tipo da Silva, Vasconcelos, sobrenomes comuns, e falar, você é parente de tal político, tal funcionário seu é parente do Lula, tal pessoa, tipo assim, vai muito mais a fundo para verificar qualquer tipo de corrupção, e aí eu fico menos competitiva, minha diligência é mais cara e é mais demorada, e como a gente tinha uma necessidade de caixa, a gente acabou fechando com fundos brasileiros, fechou só um de fora, e não fechamos alguns estrangeiros, mesmo sendo aprovados na diligência, porque o tempo para eles conseguirem fazer o deploy do dinheiro no Brasil era muito longo. Para se ter uma ideia, uma dessa operação foi feita em convertible, né? E a gente ia esperar 180 dias da transação para não pagar o IOF do cara converter, que eu também acho absurdo. Ter o imposto, o cara tá investindo... É como se não entendesse o instrumento, né? Não consegue separar o equity da dívida de verdade. Até hoje, esse cara não conseguiu converter. E os meus acionistas lá, eu tenho 2 dos Estados Unidos, falam, eu não entendo porque eu tenho que fazer isso que você está me falando. Por que eu tenho que ter um registro no Banco Central? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que contratar um representante, ter um banco, etc., para fazer a transação no meu nome? Então, eu achei extremamente complicado. Então, pensando em rodadas futuras, até pela questão do time, a gente decidiu flipar a operação. E agora, a gente também está tocando ainda, né? Não posso divulgar tantos detalhes, mas a gente está fazendo uma operação de M&A, vai ser a nossa primeira operação de M&A, a gente quer fazer mais operações, e eu também sinto uma imaturidade muito grande no Brasil. Até quando a gente vai falando com os escritórios, né? Ou são escritórios muito grandes, que fazem as transações de M&A, né? Para o meu banco, para o Bradesco, etc., mas que não estão acostumados a fazer essas estratégias de aquisição e absorção entre startups. Então, veja, o custo, né, de um contrato, quando eu fiz os orçamentos aqui, era absurdamente maior do que se eu fizesse direto nos Estados Unidos. Então, cada vez mais eu vejo a gente migrando para decisões e toda a questão que é societária e etc., não serem feitas no Brasil. Então, eu acho que falta informação dos dois lados, né? Acho que tem muito escritório querendo entender mais o que é uma startup, querendo participar e querendo se especializar, mas o custo muitas vezes ainda não fecha. Vários me falam, nossa, mas o trabalho que eu tenho com você é quase o mesmo que eu tenho uma grande empresa, só que a minha capacidade de pagamento é muito menor. Então, eu não sei aí onde que está a resolução do problema, mas eu acho que temos muito que amadurecer ainda como ecossistema de inovação. E eu acho que vocês, como advogados, além de prestadores de serviços, né, tanto para nós quanto para grandes empresas, tem um papel, né, de cidadão, de brigar aí para esse custo do Brasil e para essa burocracia do Brasil, né? E entender. Então, eu lembro que eu tive a oportunidade de conversar lá no MCTIC, em Brasília, e quando eu contei para ele que eu estava indignada da lei da falência, eles não sabiam. Então, parece que nem o nosso governo sabe a lei que está escrita. Então, tem que ter uma pressão do lado jurídico, né, dos comitês, das associações, para poder fazer uma mudança de lei, porque é impossível. E aí, o pessoal gosta de usar a AgriSmart como case, né, o Brasil usa bastante, a gente por causa da agricultura sustentável, mas logo eu já não vou ser mais uma empresa brasileira, porque eu não consigo crescer aqui. Mariana, assim, tá todo mundo me escutando, gente? Fiquei meio traumatizada aqui com o negócio. Então, Mariana, obrigada. Eu achei essa explanação muito boa, ela é muito clara. E ela traz, assim como o Murilo, muito parecidas, né? As dificuldades em vários pontos, mas você enfatizou algumas outras coisas que eu acho bem relevantes, que eu quero retomar no final. Vou tentar acelerar ao máximo, porque eu sei que você tem horário, né? A Mariana vai nos deixar às 8h30. Mas, assim, esse custo Brasil é terrível. E queria fazer só um comentário que eu acho muito triste, que assim como o Murilo também viu a chance de sair do Brasil, você também está saindo, mas ao que parece meio que de vez, e é realmente muito triste o que você falou. Você começou aqui, você queria desenvolver todo o seu potencial aqui, mas você não consegue. Então, isso é muito ruim. A gente, de fato, não tem um ambiente que fomenta, né, a atividade de nenhuma maneira, e a inovação, como você falou, ela
assim, não tem um ambiente para isso aqui, né? Então, eu acho assim, meio... Eu sei que a gente não está no momento bom para más notícias, mas essa é mais uma delas que a gente está vendo. Tanto a ciência está perdendo cada vez mais pessoas para fora, quanto vocês, empresários, inovadores, também estão saindo. Então, assim, só essa pontuação desde já. E, Pedro, você quer fazer mais algum comentário? Mariana, agradecer aí. Acho que daqui a um tempo a gente vai te chamar para um capítulo só de societário. Porque foi muito boa a aula, assim, porque a gente precisa... Eu como CEO, se eu entrar no trabalhista, então a gente nem sai daqui, né? E além de falência, a gente nem vai comentar, né, Mar? A gente nem vai comentar. A Marcela e a Maria Laura são mais da falência. A gente tem esse background aí para poder falar contigo, mas a gente não vai precisar entrar nesse mérito na prática, não. Mas eu agradeço a disponibilidade, foi excelente, assim, e muito obrigado mesmo aí pela disposição. Mariana, eu vou tentar trazer, né, Pedro, o resto do pessoal para falar antes de você sair todos, e aí, se possível, eu te dou uma chamadinha antes de você ir embora, só para finalizar aqui, tá bom? Beleza. Beleza. Obrigado, viu? Até mais. Bom, Mariana, Maria Cristina, quer falar com a gente agora? Vou aproveitar que você está aqui na minha telinha. Pode ser. Pode então, ser. Tá bom. Então pode dar início, Maria. Tá bom. Boa noite, obrigada aí pelo convite, Ana Tereza aqui, doutora Ana Tereza, que me chamou aí. Eu fico, como a Mariana disse, a gente tem que usar todos os nossos caminhos e nossas fontes para divulgar o que a gente passa e, quem sabe, uma hora vai se juntando e consegue melhorar esse ecossistema aí que realmente tem muitas dificuldades. Então, eu sou a Maria Cristina, da fundadora da Noviga, é uma empresa de ingredientes de alimentos, então é uma food tech. E a gente começou, na verdade, a empresa começou meio sem querer de uma patente de doutorado. Então, eu já tinha trabalhado em empresa, fiquei 10 anos e voltei para fazer mestrado e doutorado na Unicamp, que eu estudei lá também engenharia de alimentos. E no doutorado, como eu já tinha experiência em indústria, o produto que a gente desenvolveu durante o doutorado, ele pôde ser feito uma patente dele, né? E, então, é um microcristal encapsulado que é usado na alteração, na troca de gordura trans, que a gordura trans em breve vai sair do mercado, porque ela é muito maléfica e tem vários produtos ainda que utilizam, e é muito difícil na parte tecnológica substituir, não é simples assim trocar por outro tipo de gordura. Então a gente desenvolveu um ingrediente que ajuda nisso, né? E aí com isso a gente participou, então foi tudo meio sem querer, assim, a gente participou de um desafio da Unicamp, da Inova, com essa patente, e aí a gente ficou finalista, e aí a gente ganhou uma pré-aceleração da Baita, que até ela comentou aí. Só que a gente fez só a pré-aceleração, mas nisso já abriu o caminho para a gente resolver realmente empreender com esse produto, né? E aí já começou daí os desafios, né, de parte de estrutura, né, e jurídica. Então, eu faço parte da patente, mas a empresa tem que licenciar da Unicamp a tecnologia para poder explorar. Então, aí já foi o grande desafio, porque a gente estava sem empresa ainda, só que a gente precisava fazer esse licenciamento para começar a trabalhar, e a gente ia tentar o PIP da FAPESP, não sei se todo mundo conhece, mas é um processo meio comum, assim, do pessoal de tecnologia, assim, de começar, que é um fundo que a gente recebe o dinheiro e não tem que retornar, então ele é um processo mais próximo de se conseguir nesse estágio, quando você tem só a ideia ainda, né? Então, esse aí já foi um grande desafio, porque a Unicamp, na época, ela chegou para a gente com um contrato que parecia que a gente era uma Cargill, assim. Então, aí você chega com um contrato que você só tem deveres, e aí a gente, como ela disse mesmo, a gente fica sem nada quase. Então, foi um tempo muito grande e na época a gente não tinha recurso também para contratar um advogado que pudesse fazer, porque a negociação é longa e ela despende várias visitas, conversas, e isso fica caro para
para pagar para advogado, né? Não é simplesmente fazer um contrato. Então, a gente tentou com as nossas conhecimentos, com as pessoas que estavam no grupo, né? Conseguimos, mas foi longa conversa e conseguimos finalizar o contrato. Hoje, vendo também, como ela disse, não foi o ideal, mas se a gente ficasse naquela discussão e não ia começar nem a empresa. Então, esse é o primeiro desafio, é essa nossa situação, uma pequena empresa que mal começou discutindo com uma grande. Nesse caso, era a patente, mas pode ser uma empresa grande também, né? Então, eles vêm com todo o contrato, a forma de negociação, como se a gente fosse grande também. Então, aí já complica, porque é um desgaste muito grande e a gente realmente fica meio sem recursos sozinhos, né? Então, o ideal realmente é ter um advogado junto, mas nesse momento a gente não tinha. Então, conseguimos, fomos para o PIP, fizemos o PIP 1, foi muito bem, porque aí a gente conseguiu. Outro grande problema da parte de tecnologia, que a gente precisa, biotecnologia, a gente precisa de estrutura. Então, a gente não é só um computador, a gente precisa de laboratório, precisa de planta piloto, precisa de ingrediente. Então, essa estrutura é impossível uma empresa começar tendo tudo. Então, a gente precisa utilizar nos lugares. Aí, por que Campinas? Primeiro que a gente é daqui de Campinas mesmo, mas aqui tem o Itaú, tem a Unicamp. Então, a infraestrutura para a área de alimentos aqui é melhor até que, né, muitas outras regiões. Então, a gente realmente continuou aqui e montamos a empresa para fazer os produtos e o nosso produto e o produto que a gente tem que aplicar, porque o nosso produto é um ingrediente, então a gente tem que levar para o nosso cliente um produto aplicado. Então a gente tem que levar um sorvete, tem que levar um biscoito, e isso tudo demanda outra estrutura, né? E isso também, a gente vai alugar o equipamento, o contrato de como se fosse uma Cargill. Então, assim, é muito difícil. A gente fica sempre tendo que lembrar que a gente é uma startup, que não é bem assim, e aí tenta trocar em serviço, então a gente dá uma consultoria e pode usar o equipamento, ou se vocês precisarem alguém usar, a gente troca. E assim vai indo. Troca de serviços, eu acho que é uma grande saída para startup. A gente já trocou serviços entre outras startups e assim vai indo também. É um dos caminhos que a gente vê que também pode auxiliar assim, o ecossistema como um todo, né? E aí a gente conseguiu, então, com alguns programas de ligação entre empresas grandes e startups, a gente participou de um programa com uma empresa grande aí de biscoitos, a líder de mercado, e aí a gente conseguiu começar os testes dentro da empresa. Então, assim, para gente foi um caminho muito importante, porque para a introdução nas empresas também é difícil. A gente, uma pequenininha, que mal começou, chega com ingrediente lá, dentro de uma Nestlé, de uma Mondelez, ela dificilmente abre a porta para poder testar. Então, e como é um ingrediente novo, a gente tem que sempre fazer o contrato de confidencialidade, então já entra outra parte jurídica que esse já está um pouco mais batido, já tem os padrõezinhos, mas a gente sempre tem que ficar esperto, porque sempre eles colocam algumas cláusulas lá que você fica depois preso, né? Então, esse também é um ponto que às vezes a gente quer entrar logo no cliente, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes nesse contrato você fica preso e às vezes você perde até aquele segmento, você não pode mais trabalhar naquele segmento e às vezes a própria empresa nem utiliza seu produto, você fica meio restrito ali. Então, parece bobinho, mas ele é importante e tem que ser feito mesmo. E aí, como a empresa a gente não tem capital para poder montar uma empresa, uma fábrica, né, para fazer o nosso produto, a gente vai fazer parcerias de produção. Então, a gente vai terceirizar a produção dos nossos produtos. E aí é outro
desafio grande, porque aí o contrato com essas empresas tem que ser muito bem feitinhos. Aí esses, assim, é como a Mariana disse também, a gente já cotou, assim, são vários preços e tem umas coisas absurdas. Só que nesse ponto a gente não tem como escapar, a gente tem que fazer mesmo porque são pontos que a gente não tem noção dos perigos, né? E a empresa, uma delas já parceira que no fim não deu certo, mas a primeira versão que ela mandou o contrato era assim super horrível, tudo para eles e nada para a gente, assim, mas parecia que a gente era bobo, deu até raiva. Mas aí conversando, e depois a gente pediu para um advogado nos ajudar, a hora que a gente mandou o nosso, que assim, eu juro que era para produzir e comercializar, um negócio super assim, então eles iam ter acesso muito à tecnologia. Eu acho que tinham 5 páginas mesmo, só o que eles mandaram. Aí eu falei, não acredito, não tá contando nada, assim, e aí eu acho que quando eles devem fazer, e como a startup está naquela ânsia de ter o primeiro cliente e está querendo começar, e aí assina de qualquer jeito, né? Então a gente falou, não, mas não pode assim, inclusive porque a gente tem um contrato com a Unicamp, né? Então a gente a gente fica no meio, porque se a gente faz alguma coisa errada lá para frente, da frente, a Unicamp pode até processar a gente também. Então, como a gente fica no meio, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda, né? Então a gente mandou um assim bem mais elaborado e no fim até desistiram da parceria. Então a gente já buscou outros e aí, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente, até eu comentei com essa empresa, eu falei assim, para a gente, esse não é um projeto como se fosse um projeto dentro da empresa. Para a gente é a nossa empresa. Se não der certo esse produto, acabou a empresa. Então, assim, essa visão para a grande empresa é diferente, porque eles têm dentro vários projetos. Então, um projeto não deu certo, eles têm vários outros, mas para a gente, que é a startup que está lá dentro, é a empresa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, a gente tem que zelar pela nossa empresa. E assim, eu achei muito interessante que, no seu caso, você tem uma outra dificuldade que talvez o Murilo e a Mariana não tenham tido tanto, que é essa necessidade do lugar, né, para desenvolver o seu objeto aí. Então, achei Sim. bem legal você ter pontuado essa parte. Essa é a nossa briga, assim, eterna nesse ecossistema de food tech, biotech, também precisa de laboratório e tudo. Então, assim, a gente não tem, a gente brinca até que devia ter um collab, assim, um laboratório que todo mundo pudesse usar, porque a gente tem que montar o nosso, o outro monta o dele, e aí cada um vai trabalhando meio sozinho e é dispendioso, né? E a gente não usa o tempo inteiro todos os equipamentos. Com Então, certeza, assim, é muito caro, né? muito caro. E a gente vai alugar os equipamentos, assim, serviço para a indústria. E aí a gente não tem como, né? Então é uma luta grande, assim. Aí a gente vai para nossa casa, faz algumas coisas. Claro. Não, tem coisa que não dá para fazer tão caseiro assim para levar para cliente, né? Então, assim, é uma briga da nossa área, assim, a gente fica lutando, a nossa bandeira, como disse a Mariana, a nossa bandeira é essa, estrutura. Porque a gente vê muita empresa, muita ideia legal, assim, mesmo dentro, a gente participa bastante desses eventos de inovação, assim, que o pessoal faz, né, tipo esse mesmo desafio da Inova, tem um monte de ideias legais, o pessoal animado, mas desanima por ver essa falta. Essa dificuldade, né, de estrutura. Não, perfeito. Mais uma coisinha só de parte mais jurídica, que eu acho que a gente que vem da academia, um pouco, eu tive um pouco de experiência de empreendedorismo antes, mas mesmo assim, essa parte societária, a forma de entrar, porque as pessoas elas vão entrando durante o projeto, né? Então, às vezes, não tá desde o início, daí entrou. E uma coisa meio sem programar, né? Porque daí você tem que fazer outra sociedade, aí tem outro custo, e às vezes não vai para frente. Então, assim, agora vai surgir outras formas aí de
não é contrato, mas de acordos, né? Então tem aquele vesting, tem outros jeitos tem de algumas trabalhar, formas, né? mas é muito mal para a gente, assim, é muito mal ainda entendido, e eu acho que isso daí pode causar alguns, que nem assim, mortes de startups por má gestão dessa área aí. Dessa parte. Pessoas que participam do projeto, como que ela participa, né? Então, eu acho que Perfeito. essa parte aí é muito importante. E imposto, né? Imposto também. Também. Contador, assim, não Problema. sabe. A gente tem que fazer um modelo de negócio do além, assim, para conseguir escapando dos impostos, porque senão não viabiliza o projeto. É bem isso mesmo. Maria, obrigada mesmo pela sua contribuição. Eu vou só passar para o Elber e depois para o Caio, aí a gente volta de novo e vai dando assim, a gente vai abrindo um pouco as discussões, tá? Elber, você tá apto aí para entrar aqui e falar conosco? Positivo, estou por aqui. Positivo operante, então vamos Positivo lá. operante, é isso aí. Bom, primeiro, meu nome é Elber Laranja e eu fico imaginando se eu fosse passar pelas due diligence lá que a Mariana passou, o pessoal começar a comparar sobrenome, como que eu explicaria o meu, né? Acho que ia ter algum problema com isso. Segundo, eu tenho alguns incomuns com algumas pessoas que tem aqui, com a Mariana também foi acelerado pela Baita, Henrique Moura Rocha, Antecipa Fácil começou no evento onde ele estava presente, e o Daniel Giacomelli, quando vocês tiverem uma reunião presencial, vocês podem pedir para ele cantar, porque ele é um excelente cantor, meu parceiro, num coro lírico, ele é um tenor lírico, tá? Vocês podem pedir para ele cantar, que ele canta bem pra caramba, tá? Legal. E a Antecipa Fácil, ela é uma plataforma digital, uma fintech, né? Uma plataforma digital que visa dar acesso ao capital de giro para pequenas empresas por meio da antecipação de recebível. A gente fez isso de uma forma diferente. A gente fez um leilão digital de direito creditório. Então, o empresário que vende a prazo, tem uma nota lá para 30, 60, 90 dias, ele apresenta essa nota fiscal aqui na plataforma Antecipa Fácil, a gente faz uma validação, uma análise dessa nota fiscal, valida para ver se ela está quente, e depois faz um rating de crédito, né, por meio de múltiplas fontes, desde a análise de redes sociais até dos birôs tradicionais de crédito, e apresenta isso para o que nós chamamos de uma comunidade de financiadores. E eles fazem um leilão reverso de taxa. O financiador que oferecer ao cedente, ao tomador do crédito, o menor deságio, o menor fator de deságio é aquele que vai ficar com a operação e creditar a conta do pequeno empresário no mesmo dia. A Antecipa Fácil nasceu em Campinas, porque eu já era, na verdade eu sou carioca do Brejo, nasci em Três Rios do Rio de Janeiro, mas vivo aqui há muitos anos em Campinas. Nasceu em Campinas porque nós estávamos por aqui, foi onde encontrei meu sócio Tiago, mas o importante, porque nós não fomos embora, né? Nós não fomos embora porque Campinas é uma boa cidade que se conecta com qualquer outra onde as coisas acontecem a 1h30, sem exceção, né? Então, seja 1h30 de avião a partir do Viracopos ou de carro, a gente consegue se conectar com as principais cidades do Brasil, e agora essa eu creio que seja uma necessidade cada vez menos vital para uma empresa, e principalmente uma startup, uma empresa de base tecnológica sobreviver, né? A minha formação profissional, eu sou administrador de empresa de formação, e lá na minha faculdade de administração tinha aula de direito também, com o meu professor, o Antônio Reifig Júnior, que ele falava assim: advogado, você vai precisar de um. Pronto, né? E eu estou comprovando na vida que ele tinha razão, né? E tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E aí, entrando no desafio jurídico, é o seguinte, a gente está no crédito, né? A gente foi fazer crédito para empresas negativadas. Por que negativado? Porque quem está no banco, quem está assistido pelo banco, está bem obrigado. São raras as empresas pequenas e médias que estão assistidas pelos bancos, mas elas estão bem.
O duro é fazer crédito para 5.300.000 empresas que têm apontamento restritivo no Serasa. Esse aqui o banco não quer, esse aqui o banco não passa nem na calçada do banco, né? E a gente escolheu esse mercado para atuar e essa dor para resolver de pequenas empresas. Então, ao mesmo tempo que isso tem um oceano azul muitíssimo interessante, é um mercado também de muitos riscos. Risco de crédito, risco de fraude, riscos jurídicos, que envolvem essas nossas operações. E uma das coisas que a gente tem comentado reiteradas vezes com quem falamos no dia a dia, né, é o seguinte: duas coisas basicamente encarecem o crédito no Brasil. Tá? A primeira delas é a assimetria de informação. A assimetria de informação é um conceito de crédito que é assim: se você vai me vender um carro, tá? Você sabe muito mais sobre o carro do que eu que estou comprando, né? Como forma de me defender dessa falta de informação que eu tenho sobre o ativo negociado, eu vou tentar reduzir o preço. Então, o que acontece? Eu vou reduzir o preço e, via de regra, quando eu for comprar o carro, eu vou comprar o pior, porque eu pago sempre os menores preços. Os melhores vendedores não vão vender para mim. E aí eu crio uma seleção adversa. Trazendo isso para o mundo do crédito é o seguinte: quando você aumenta muito a taxa, tá, você cria uma seleção adversa entre os tomadores do crédito. E você sempre vai atender o pior, porque os melhores vão procurar outras fontes de crédito. Então, a assimetria de informação é uma coisa muito ruim para o crédito no Brasil. E a segunda coisa é a falta ou a estrutura jurídica precária para cobrar os devedores. Tem uma cultura que vocês conhecem bem, que é o seguinte: não vou pagar, não dá nada, não dá nada. E daqui 5 anos caduca. Tanto faz. Então, quando eu vejo um projeto de lei como esse que está acontecendo aí agora, acho que é 675, que omite, né, e proíbe a empresa de negativar ou dos birôs de crédito mostrarem a negativação no período da pandemia, está se dando um tiro no pé absurdo, porque ao invés de se promover o crédito ocultando a informação, você está aumentando a assimetria de informação e está deixando o concessor do crédito avesso a esse risco. Então, se existia uma predisposição para se analisar o risco de crédito de uma empresa durante o ambiente da pandemia, numa condição como essa, onde se coloca um aumento de assimetria de informação, simplesmente o agente financeiro vai se retirar e vai falar: bom, quando eu tiver informação suficiente para eu analisar o crédito dessa empresa, eu volto. Então, quer dizer, era para promover o crédito. O legislador claramente não entende muito pouco de crédito. Entende muito pouco de crédito. Porque senão ele não aumentaria de uma forma tão brutal a assimetria de informação. E, por outro lado, aqueles que se arriscarem a promover o crédito, né, o devedor já sabe que, por essa ou aquela razão, por recurso, ou porque simplesmente as coisas funcionam assim, não vai haver uma cobrança nem na área civil, nem na criminal, que o obrigue realmente a cumprir com o seu compromisso. Então, a gente convive num mercado de muito temor desses riscos. E, igualmente, a assimetria de informação, o efeito que a assimetria de informação gera, né, o concessor do crédito ele sempre vai se defender com aumento de taxa. Quando a gente amadurecer nesse ponto, né, eu acredito que a gente vai ter um mercado de crédito um pouco mais saudável. E aí, sem querer estourar meu tempo, que eu estou controlando aqui, um evento importante aconteceu recentemente, que vai, acredito que, mudar o cenário de crédito no Brasil, estimo que dentro do próximo ano ou 2, que foi a Lei 13775, que é a lei da duplicata escritural, e a circular do Bacen, que é a circular 4016 do Bacen, tá, que regulou a lei da duplicata escritural. Tem uma coisa muito básica no mundo do direito creditório,
que às vezes a pessoa que não entende, ela acha tão básico que ela acredita que seja impossível existir. Ela fala assim, bom, se eu antecipei um direito creditório num lugar, eu não consigo antecipar no outro, porque existe uma interoperabilidade, ou os agentes financeiros se falam, existe um gravames. Não, não existe. Então, o direito creditório, ele simplesmente pode ser utilizado como garantia de empréstimo ou fazendo-se uma cessão no agente financeiro A, B ou C, e não existe uma interoperabilidade entre esses controles que permita garantir a unicidade desse título. E a Lei 375, perdão, gente, a Lei 3775 e essa recentíssima circular do Bacen pretende regular isso com a criação das entidades registradoras e me fugiu o outro aqui. Me fugiu aqui, mas as registradoras do direito creditório. E eu aqui acredito que tenha uma matéria super importante para que vocês possam explorar, porque a regulação que saiu, ela é muito superficial. E o mercado vai se autorregular e deve ter muita matéria para análise e proteção dos direitos das partes. Analisando isso, eu quero muito que isso vire pauta, né, nos meios que se discutam crédito e cobrança, para que a gente consiga estabelecer uma relação melhor de assimetria de informação. E aí uma última coisa que eu queria registrar para vocês. Nós, do lado de cá, às vezes a gente tem a seguinte visão do advogado. Quanto pior, melhor, né? Às vezes a gente vê o advogado assim, cara, quanto mais treta der numa coisa, mais o advogado vai ganhar. Isso é recorrente nas nossas conversas como empresário e tudo mais, quando tem que recuperar crédito, quanto pior, melhor. E a gente se sente, né, o Murilo, a Mariana, a Maria, nós aqui, a gente se sente aqui tentando gerar valor o tempo todo, tentando gerar valor. E quando cai na mão do advogado, eu vi o conhecimento de causa da Mariana aqui falando, eu falei, cara, imagina quantas horas ela dedicou do precioso tempo dela para dominar tanto a matéria que ela falou, que é jurídico. Ela podia estar gerando mais valor, né? Então, a gente tem uma ideia que é assim, quando cai na mão do advogado, é aquela parte do business que não gera valor, mas que você tem que ser submisso e encarar, porque não tem outro jeito. Então, assim, um apelo, né, que eu deixo para vocês é o seguinte, galera, como que o advogado pode gerar valor nas suas ações? Eu acho muito bom que eu estou vendo, vocês me convidaram para falar aqui, e eu acho que se vocês estão interessados em startups, vocês não estão querendo mais do mesmo, tem novidade aqui. Eu acredito que o advogado também possa trazer novidades para nós. Deixar aquela figura do cara que quanto pior, melhor, que gosta de alongar aquela encrenca jurídica, que é contra o acordo e sim a favor do litígio, e imaginar, caramba, tem uma startup, uma empresa que quer gerar valor para os seus acionistas, para os seus fundadores, para os seus usuários e para a sociedade. Como é que eu vou ajudar esses caras a serem melhores? Muito obrigado aí. Obrigada, gente. Albert, foi bem legal a sua explanação. Acho que você colocou aqui alguns pontos que muitos empresários gostariam. Então, você fez aí as vezes de milhões de pessoas. Estou advogando pelo empresário. Você está advogando pelo empresário. Depois eu vou fazer uma defesa em nome dos advogados. Mas, por hora, a gente vai ter que se despedir da Mariana, né, Mariana? Isso, exato. Estava esperando aqui. Muito legal, pessoal, escutar a história de vocês. Eu acho que, como ecossistema, é muito importante a gente compartilhar. Me identifico com vários desafios que eu ouvi da Maria, do Murilo, do Elber, né? Então, a gente também passa pelas mesmas coisas, então é legal escutar. Achei super válido. Obrigada aí pelo convite. Obrigada a você, Mariana. Pode ser que você volte aqui, se quiser, para falar de outros temas, todos vocês, inclusive. Então, a gente agradece muito o seu tempo e foi muito, muito bom os seus pontos, tá? Depois dessa live vai ficar gravada pelo que a Carol da comissão nos disse, e aí a gente passa direitinho para você assistir, se você tiver interesse aí no restante das discussões, tá bom? Combinado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Mariana. Tchau, um beijo. Tchau.
Gente, agora, Elber, obrigada pela sua explanação. Eu tive que dar uma corridinha aqui porque já era 8h30 para dar tchau para Mariana. Mas agora vamos para o Caio Santos. Estou com ele aqui na minha tela. Boa noite, boa noite. Peraí, Caio, achei você. Tá me escutando bem? Sim, Tudo sim. certo? Caio, Legal. então você vai encerrar as apresentações. Depois a gente vai começar com as perguntas e discussões aqui, mas por favor. Legal, obrigado primeiro, obrigado pela comissão, pelo Delaco que fez a indicação. Eu vou falar um pouquinho da minha empresa, Just4U. O que eu vou poder contribuir com vocês é um pouco mais da parte regulatória. A gente também passou por vários processos da parte de contratos, jurídicos e tudo mais, mas os grandes desafios foi na parte regulatória, tá? Bom, a Just4U é a primeira empresa brasileira que customiza cosméticos por inteligência artificial, né? Ela já é minha terceira startup e ela surge aí há 2 anos atrás. Eu vim da indústria química, então eu tive muito contato com essa parte de regulatório, né? Tanto da parte de cosméticos e saneantes. Então eu achei que eu sabia tudo, não sei, uma boa parte em 10 anos. E depois eu fui entender que não, que essa parte regulatória no Brasil ninguém sabe, nem mesmo os fiscais, né? Só para entender um pouco o contexto da minha formação, eu sou formado em design, uma coisa nada a ver com química, achei que nunca ia usar química na minha vida e a hora que eu vi, eu tinha uma indústria química na mão por 10 anos. Depois me especializei em marketing, administração, etc. E depois eu fiz uma saída dessa indústria química e um pouco contrário dos meus colegas aí que estão saindo do Brasil, eu busquei, né, inspiração lá fora e trouxe para cá como oportunidade, né, esse mercado de beauty techs, unir tecnologia junto a essa parte da indústria, né, que aqui tem muita oportunidade. E, por outro lado, vem a questão dos regulatórios. Isso acaba sendo uma barreira de entrada, não concordo com essas barreiras de entrada, eu também acho um absurdo. O grande empresário desse segmento no Brasil está acostumado com essa barreira de entrada, então todo mundo que foi montar uma empresa no passado e até atualmente conta com uma barreira de entrada, essa questão regulatória, mas eu sou totalmente contrário. E no nosso caso, que trabalha com produtos personalizados, foi mais um desafio, que não existia regulamentação. Tá? E só para complementar, por que Campinas, região de Campinas, quando a gente montou a empresa, a gente tentou diversas cidades, a gente entendia por questões logísticas que tinha que ser entre Jundiaí e Campinas. A nossa empresa é uma empresa nativa digital e a gente é um direct to consumer, né? Então, é esse modelo novo que ele vai direto no consumidor final. Então, eu preciso estar num centro logístico muito bom para conseguir entregar rápido, né, via e-commerce. E o nosso modelo de produção ele é descentralizado, né? Então, a nossa ideia não é centralizar a produção. Então, eu vou criar laboratórios, vou criar indústrias nos grandes polos para diminuir o last mile. Então, por isso que fez sentido a região de Campinas. Voltando um pouquinho ao assunto da regulamentação, como a gente faz produtos personalizados, quando a gente foi abrir a empresa 2 anos atrás, apesar de eu ter toda a experiência em regulamentação, que vai desde a parte de Anvisa, vigilância sanitária local, a parte de regulamentação ambiental, muitos produtos requerem Exército, Polícia Federal, Polícia Civil e assim por diante. Então, imagine toda essa burocracia para abrir uma empresa, né? Isso sem eu poder faturar R$1, né? Além dos conselhos, né, regional de farmácia, química e assim por diante. Então, acho que o principal desafio nosso era conseguir abrir uma empresa e conseguir legalizar com todos esses órgãos, sem poder faturar, né, sem poder desenvolver produto, e muitas vezes esses órgãos um depende dos outros e eles não se conversam, eles não sabem realmente, cada fiscal de cada região não tem instrução, né, então foi muito difícil. A gente começou a empresa como indústria química e depois de brigar por 1 ano, passar por Campinas, Valinhos e outras cidades, a gente foi acabar sediando hoje a empresa em Vinhedo, né, também aqui na região de Campinas, porque a gente conseguiu entender que aqui a parte da fiscalização era o melhor preparado para nos receber e entender como que o nosso produto funcionava, né? E além disso, a gente acabou saindo da indústria de cosméticos e viramos um grande laboratório de manipulação.
né? Então, a gente foi de uma empresa que era para ser uma indústria e fomos entender que a fiscalização brasileira nos viam como farmácia de manipulação. Então, imagina só, a gente teve que criar uma farmácia de manipulação para conseguir produzir em escala um produto personalizado, né? Então, e mesmo assim, muita coisa ainda não tá na legislação. Até hoje a gente teve que pegar todo esse corpo de fiscalização aqui da região, ensinar, né, estudar em comum acordo para que eles realmente acreditassem no nosso modelo de negócio, um modelo de negócio que é uma tendência, né, o produto personalizado, o produto feito 1 a 1, e eles adequassem toda essa parte das RDCs e tudo mais para o nosso modelo de negócio, tá? Então, tem muito desafio, eu acho que perde-se muita inovação nessa área. Hoje, a barreira de entrada é enorme, ninguém consegue, né, dessa área da saúde, lançar um produto sem, no mínimo, demorar pelo menos 1 ano para legalizar a empresa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que mudar, porque quem perde é a população como um todo, que tem muita inovação para ser gerada, que essa barreira legal acaba sendo um problema. Lá fora já é um pouco diferente, a pessoa pode, né, colocar toda a infraestrutura para rodar, vai legalizando em comum no meio do caminho, e caso tenha algum problema, a pessoa responde por esses problemas, né? Então, eu acho que deveria ser um pouco nesse sentido, para a gente não perder a inovação. E um pouco da contribuição também dessa questão contratual. Passei por todas essas fases que o pessoal falou, né, citou, desde contrato lá atrás, na primeira startup, contrato de gaveta, contrato com família, com sócio. Passei por uma saída de venda de uma startup, que também, por N motivos, foi bem doloroso. E essa terceira a gente continua sofrendo, mas foi bem mais tranquilo. A gente já tinha um pouco mais de experiência, entendeu que essas primeiras rodadas de investimento tinham que vir dos próprios sócios, então a gente não teve nenhuma aceleradora. Começamos direto com uma rodada Série A de Venture Capital, acabamos de fechar com um grande fundo que tem uma grande farmacêutica por trás, que nos deu todo o suporte também para conseguir escalar nessa área da saúde, né? Que quando você tem alguém também tem um know-how dentro da área, as pessoas, principalmente os órgãos reguladores aqui no Brasil, têm essa cultura de te olhar de uma forma diferente. Então, não é uma startup pequena que quer mudar toda uma regulamentação, que na verdade a gente não quer mudar, a gente só quer um espaço e adequar para que as coisas funcionem da melhor forma, né? Então, o que eu tenho para contribuir, acho que é um pouco disso, e eu acho que é muito legal ver que tem uma comissão focada em entender toda essa mecânica de startup, entender que as coisas têm que ser ágeis, entender que a inovação vem do erro, e eu acho que é muito bom ver que tem pessoas prezando por isso, diversos tipos, desde da área acadêmica, o Elber da parte financeira, o pessoal de agro lá que tem nem todo mundo falou, essa vivência aí muito legal, e muito, muito legal participar disso aí. Parabéns para todos. Obrigada pela sua contribuição. Achei muito legal você colocar essa questão regulatória. A minha irmã é farmacêutica, acupunturista, e também já tentou empreender nessa área. Foi terrível a tentativa, porque tinha uma dificuldade muito grande. Ela tentou fazer isso no Sul, em São Francisco do Sul, e ali o negócio estava bem fechado. Então, eu já tive aqui perto pessoas com essas dificuldades. Então, achei bem legal essa sua colocação. E obrigada também por você ter separado um tempinho seu aí para contribuir sua experiência aqui com a gente, com outros empresários que estejam assistindo. A gente quer, né, Pedro, e todo mundo da comissão, Kátia, todo mundo, o nosso interesse aqui, e a OAB tem também nos dado um respaldo para isso, é trazer mesmo a OAB perto da sociedade. A gente quer contribuir como uma entidade, né? A gente quer entender a problemática atual. Ela é meio que a mesma em vários pontos, mas desde sempre, né? Os problemas são os mesmos em muitas questões, mas hoje a gente tem muito mais facilidade em poder, muito mais tecnologia, mais condição, né, de melhorar a nossa situação hoje. E, no entanto, isso não vem sendo feito, né? Então, eu acho legal que vocês estejam aqui. A gente quer
trazer pessoas de vários nichos diferentes para ter uma visão geral e fomentar iniciativas que possam ajudar nesse ambiente, né? A gente tem interesse em ficar próximo de diversos tipos de nichos para a gente poder colaborar. Então, eu vou dar início aqui, gente, às perguntas. Eu queria saber se alguém tem alguma pontuação específica aqui antes da gente dar início às perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Então, Não. o Pedro acho que está falando, mas não está falando. Eu queria reforçar a pergunta do Henrique para o Elber sobre o Pix e o Open Banking, como que ele está enxergando que isso vai afetar o modelo de negócio dele e as fintechs de uma forma geral. O Pix deve afetar porque a gente tem um produto que é a conta consignada, que eu me posiciono como gestor interveniente em uma conta escrow, né? Uma escrow account é uma conta vinculada. É um produto bancário que era destinado a M&As e o mercado de fomento comercial adaptou para fazer antecipação de direitos creditórios de empresas que só pagam por meio de crédito em conta. Então, a TED faz parte do dia a dia da nossa operação. A expectativa que a gente tem, tanto num caso quanto no outro, é que melhore. Tá? A gente tem a expectativa de fazer, por exemplo, operações 7x24. Hoje a gente é limitado pelo horário da TED. Então, nós vamos ter a opção de fazer operações mais rápido. E o Open Banking, eu acho que a Antecipa Fácil passa por isso também, porque o empresário tem conta na Antecipa Fácil e a gente empresta a estrutura de banco e o código de compensação de uma instituição de pagamento, né? E quanto melhor regulado e mais claras estiverem as regras para esse relacionamento e para o compartilhamento de dados, né, propriedade, compartilhamento de dados, mais segurança a gente tem para operar, para conseguir investimento e para levar valor para o nosso usuário. Então, a gente está vendo como positivo essas duas coisas, e eu acho que a gente está passando por um excelente momento de relacionamento com o regulador. O regulador, ele está olhando para o movimento de fintechs e está fazendo de tudo para não atrapalhar. Dentro das suas muitas atribuições e travas, amarras, né? Amarras que ele tem como sendo regulador da economia, mas eu acho que ele está fazendo o possível para tentar fazer com que as fintechs possam horizontalizar um pouquinho o spread bancário. É um movimento interessante está acontecendo. Obrigado. Perdão, Pedro. Henrique Rocha, você queria fazer duas perguntas, né? Eu caí aqui uma hora e eu perdi a primeira pergunta, que era relacionada a Smart Money. Eu me lembro de você ter colocado isso. E tem uma segunda aqui, se você já quiser fazer ambas, fique à vontade. Na verdade, a primeira pergunta eu já fiz. A segunda o Pedro já complementou. Tá certo, E só nessa mesma linha de raciocínio, acho que com o Pix, quem tem que se preocupar, de fato já estão se preocupando, são as empresas que fazem os ATMs e as máquinas de cartão, porque isso aí sumiu, né? Ou deve sumir. Por outro lado, no Open Banking, está surgindo uma série de oportunidades para novas fintechs que, por exemplo, concentram a gestão de informações de um empresário, de alguém que tenha várias contas bancárias. Hoje você tem que entrar em cada um desses bancos, né? Se eu tiver um aplicativo que, através desse único aplicativo, eu tenho acesso a todas as informações de todos os bancos ao mesmo tempo, podendo fazer, inclusive, compartilhamento e transações entre esses bancos na modalidade Pix 24/7, isso vai ser sensacional e eu já vejo como uma grande oportunidade das fintechs aí para a criação de novas plataformas a respeito disso. Com relação ao que diz respeito o consenso geral dos empreendedores é que, na maioria das vezes, o advogado ele está do lado da aceleradora, portanto, a startup em si ela não tem, desde o primeiro momento, condições de bancar um advogado, mas ela precisa de um auxílio jurídico. E ao utilizar do auxílio jurídico da aceleradora, pelo menos parece ser unânime, ele fica muito mais refém
de um advogado que atua por uma aceleradora do que tem um parceiro para si mesmo, enquanto empreendedor. E nessa condição, que eu gostaria de ouvir dos empreendedores, como eles enxergam esta condição de uma assessoria autônoma, né, e independente das aceleradoras pelos advogados que se dedicam exclusivamente aos empreendedores mesmo, né, através do smart money e das questões em que você pode converter os honorários como cotas sociais no futuro, como participação disso. Porque na medida em que se busca o advogado não como um causador de problemas do quanto pior, melhor, como diz o Elber, mas como um parceiro de estratégia que esteja ombro a ombro, e pensando a advocacia não como uma prestação de serviço de auxílio à justiça, mas como negócio, como é que ficaria como é que eles enxergam o posicionamento de advogado como empresário realmente e parceiro estratégico, ao invés de um mero causador de problemas? Podem ficar à vontade. O Murilo já até abriu o seu microfone. Não, começa aí. Vai lá, Caio. Vamos lá. Não, eu acho que eu posso falar um pouco a primeira experiência que eu tive na primeira e na segunda startup. Aliás, na segunda startup, que foi a que durou mais tempo, foi totalmente no sentido de advogado, que a empresa era mais familiar, que tinha muitos investidores anjos e tudo mais. Então, sempre tem essa questão do advogado do sócio tal e não sei o que tal. Então, sempre foi doloroso. Dessa vez, da empresa nova, da Just for You, a gente fez um pouco diferente. Apesar da empresa começar com um capital um pouco maior, ainda o capital dentro de startups ele é muito escasso. Ele tem que ser recolocado principalmente para gerar valor rápido, para testar rápido, para crescer rápido. Então, todo o capital ali, ele realmente tem que ser bem relocado. E a gente fez, sim, um modelo de sucesso. Né? Então, a gente acordou com realmente, né, um escritório alternativo, não foi do fundo, não teve nenhum parceiro, e realmente as coisas foram acontecendo, e conforme a empresa foi crescendo, esse parceiro foi crescendo junto. Então, fez muito sentido para nós, e eu tenho certeza que também fez sentido para o nosso parceiro, né? E depois, quando a gente chegou na nossa primeira due diligence, e nas auditorias contábeis e fiscais, esse parceiro foi totalmente chave para a gente fechar esse negócio, né? E fazer um bom contrato. É lógico que tem as questões de que os investidores, como o pessoal falou, no Brasil se protege, tem sim um risco, né, do empreendedor, tem sim esse risco da falência, isso daí é uma prática comum no Brasil, mas dentro do cenário brasileiro nos auxiliou a fechar um ótimo contrato no Brasil. Né? Então, eu acho que faz sentido sim, Henrique, essa questão de você conversar, tem espaço, eu acho que os advogados... tem um pessoal que já está enxergando dessa forma, né, de realmente arriscar junto com a startup. Eu nunca, se posso complementar, acho que eu nunca tive uma experiência como essa do Caio. A gente montou uma área jurídica interna nossa aqui, já depois da empresa com uma certa estrutura maior, e o time é muito bom, assim, realmente ajuda bastante. As experiências que eu tive com Smart Money no geral, não estou falando um Smart Money para advocacia, foram questões de que na teoria funcionariam muito bem, na prática não muito, né? Mas eu acho que o Caio colocou aí uma boa experiência, que acho que é muito do desenho que é feito. E não necessariamente, olhando para uma empresa que está começando, não necessariamente a recompensa pode ser equity, né? Você pode ter algum tipo de diferimento financeiro ao longo do tempo, que você receba mais, muito mais, se a empresa for dando certo, e não no curto prazo. Porque acho que, pelo menos na minha experiência, no começo, acho que você tem a questão jurídica, você tem alguns pontos cruciais, onde é extremamente importante você ter um bom profissional do seu lado, e em vários momentos que você não tem a necessidade daquele profissional, né? Então, por exemplo, na abertura, num contrato que seja com uma aceleradora, com um investidor, se o seu negócio for um negócio muito regulamentado, aí acho que é mais constante.
Mas, pelo menos na minha experiência, eu vi assim, tem alguns momentos específicos, até que o empreendimento começa a ter algum porte, que o trabalho jurídico fica constante. Então, por exemplo, todo dia a gente tem termo para assinar, todo dia a gente tem contrato para ser revisado, todo dia a gente tem algum tipo de operação que precisa ser revisado pelo nosso jurídico para ver se a gente não está fazendo alguma besteira, coisa desse tipo, né? Mas no começo era uma coisa, acho que muito mais pontual. Agora, eu acho que faz muito sentido a questão dos advogados darem um suporte para as empresas. Eu não sei se o resultado é como equity ou pagando de verdade ali, pagando em dinheiro, né? Mas acho que faz todo sentido. E até a experiência que eu tenho, assim, a gente teve alguma dessas experiências de advogados carnívoros ali, sanguinários, né? Principalmente quando a gente era menos experiente. Mas hoje em dia as minhas experiências são muito mais no sentido de viabilizar o negócio, né? Então acho que os advogados eles dão para a gente uma visão, uma confiança extra do que pode ser feito ou não. Então a gente sempre passa para o jurídico. Eu acho que às vezes a gente passa até demais, mas é ótimo. O pessoal nunca reclama. Ajudam bastante aí. Qualquer tipo de modelo de negócio que a gente queira fazer, qualquer movimento que a gente vai fazer, a gente envolve o nosso pessoal do jurídico também, tá? Mas acho que é isso. Se nunca tive uma experiência dessa, acho que a rigor é interessante. O modelo acho que pode ser variado. Oi, eu queria também dizer, acho que essa é interessante mesmo, essa parte do advogado participar ou ter uma chance de crescer junto com a empresa. A gente já tivemos experiências assim com advogados e os dois, né, uma teve que nos abandonar por um motivo pessoal e a gente continuou com o outro. Os dois tiveram muito, assim, já com esse perfil de entender a situação e caminhando e pensando que a gente vai crescer e depois eles continuarão com a gente. Mas uma outra coisa que eu achei interessante, eu não sei, na verdade, a gente nunca entrou e nunca vivenciou isso, mas como eu disse que a gente tem a dificuldade da estrutura, né? Então a gente tem dificuldade de ter o local para fazer os testes e tudo. E aí a gente vê várias incubadoras saindo, então chamada, abre incubadora na Unicamp, abre não sei, em vários lugares. Só que o que eles oferecem para a gente, por exemplo, é uma sala com uma mesa. Então, assim, a gente não tem a estrutura já de... A gente vai ter que alugar de todo jeito um outro lugar para fazer os testes. Então, assim, não fica vantajoso. Agora, se tivesse uma assessoria jurídica e contábil, por exemplo, de você estar incubado, aí já começa a ficar mais interessante, porque aí eu consigo pagar uma mensalidade, que é normalmente se tem incubadora, e você consegue ali ter um pessoal que já está dentro mesmo de contabilidade, a gente também tem dificuldade, não é todo contador que sabe lidar com startup, né? Então, eu acho que a gente... se tivesse um processo junto com essas incubadoras de ter esse serviço dentro, daí não sei como faria o pagamento aí das partes, mas eu acho que começa a atrair mais os outros tipos, que a gente vê que sempre é TI, a maioria, né? É TI que entra, porque ela realmente só precisa de um computador e a base, né? E a gente vê muita gente que se desanima de começar porque não tem nada, nem estrutura. Então, eu acredito que é uma forma de atrair mais empresas para as incubadoras também. Não sei como é que é. Muito bom. Alguém mais quer pontuar alguma questão nessa pergunta? Bom, então vou dar a palavra aqui para a Kátia, né, Kátia? Você queria fazer aqui... Acho que uma das perguntas que é da troca de serviços já passeamos um pouco, né? Mas fica à vontade. Sim. Não, na verdade a pergunta já foi respondida, ela meio que está em sintonia com o que o Henrique perguntou, né? Porque hoje a gente sabe que muitas vezes não tem recurso para investir no que não seja o produto principal da startup. Então,
a troca de serviços que vocês mencionaram, que muitas vezes vocês trocam com outras startups, que vocês trocam com outros fornecedores de algum produto ou de alguma tecnologia que vocês precisam, muitas vezes com a área jurídica ela acaba não acontecendo, né? Porque a gente também tem algumas restrições na prestação do nosso serviço. E o que eu queria perguntar nesse sentido era o que vocês imaginavam de trocas da nossa, por exemplo, da nossa parte como advogados e com vocês, né? Nós oferecemos assessoria, a prestação de serviço, e vocês ofereceriam em troca o serviço, qual, né? A cotas na participação da startup, enfim, mas já foi respondido. E a gente vê que tem um distanciamento muito grande ainda, acho que até o objetivo da nossa comissão também é tentar fazer essa aproximação, né? Porque a gente percebe que muitas vezes o advogado ele só é procurado depois que já tem algum problema a ser resolvido. E isso em todos os tipos de negócios, em todos os tipos de situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E talvez uma forma de resolver muitos problemas seria a gente começar a entender como que a gente pode ajudar vocês, entendeu? Para a partir daí a gente unir forças e todo mundo se ajudar, todo mundo crescer. Uma coisa que eu anotei até aqui e que a Maria apontou, que eu achei super interessante, essa questão da assessoria jurídica com assessoria contábil dentro da incubadora, seria um ponto bem importante, acho que se começar a analisar e ver se há algum tipo de viabilidade, porque muitas vezes um advogado lá num local onde a pessoa já está presente, já está procurando uma afinidade de áreas e um contador também, vai facilitar bastante aquela troca diária. Mas eu tinha mais uma pergunta, até o Elber mencionou sobre o negócio dele e me chamou bastante atenção. A minha outra pergunta, então, seria esse tipo de serviço que vocês prestam, ele é similar ao contrato de factoring, de fomento mercantil? Como que fica dentro dessa intermediação que vocês fazem a responsabilidade da Antecipa Fácil? Vocês ficam vinculados de alguma forma, não ficam? A Antecipa Fácil, ela é um mercado, né? Então, ali eu tenho quem se conecta nesse mercado, quem quer vender o direito creditório, quem quer comprar o direito creditório. A formalização e o risco de crédito é todo de quem quer comprar o direito creditório. E ao aderir ao mercado digital, os nossos termos de adesão já eximem, ou pretendem, pelo menos, né, eximir a Antecipa Fácil da responsabilidade e do risco de crédito. Nós somos agentes facilitadores do mercado digital, né? Então, o agente financeiro, ele tem os seus contatos de cessão de direito creditório, o cedente da operação, né, o tomador do crédito, ele tem co-obrigação nesse contato de fomento, ele tem direito de regresso, né? E a Antecipa Fácil, ela se compromete por iniciativa própria e para gerar mais segurança às partes que estão transacionando com a sua comissão. Nós rentabilizamos por meio de uma comissão no volume transacionado. E essa comissão só se dá na liquidação da operação. Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, pessoal, de algum jeito eu estou entrando no risco. Porque se eu colocar uma operação aqui e essa operação não liquidar, ela não prosperar, o agente financeiro perder dinheiro, eu perco 100% do que eu ganharia nesse processo, que é a minha comissão, tá? Então, acaba, de certa forma, trazendo uma segurança para quem está transacionando, porque tem como que eu vou dizer, uma então, responsabilidade indireta da Antecipa Fácil por trás da negociação. A gente brinca aqui que é o skin in the game, né? Então, a gente bota um pouquinho da nossa pele ali também, mostrando, galera, se vocês perderem dinheiro, além da reputação, lógico, né? A reputação é importante nesse processo. Eu vivo de reputação, né? Mas também perco dinheiro caso não liquidar. Mas risco de crédito, eu não cobro por isso, né? Quem é remunerado pelo risco de crédito é o agente financeiro. Então, ele vai arcar com a concretização de algum desses riscos. Obrigada. Acho que da minha parte, minha dúvida era isso, ela é um pouco mais direcionada, foge um pouquinho do contexto, mas me chamou muita atenção.
questão, porque eu trabalhei com contratos de factoring por 5 anos, mais ou menos, e daí quando eu conheci o projeto, eu achei que tinha muita similaridade na forma de negociação das notas fiscais, e queria só esclarecer essa dúvida. Mas obrigada. Obrigada, Kátia, mas foi bom para todos nós. Eu também fiquei curiosa aí com a sua pergunta e ficou bem claro o que o Elber falou. Eu queria. Alguém tem alguma outra pergunta para fazer agora? Senão eu mesma farei uma. Pedro, fala. Era para o Caio. Caio, eu trabalhei bastante com regulatório já e você me disse que você estruturou sua empresa em Vinhedo. Eu não sei se eu estou enganado, se eu estou confundindo Vinhedo com Valinhos, mas parece que lá é uma das cidades que tem a vigilância local mais rigorosa que existe. Tem essa informação procede? Se sim, qual foi o motivo de você ter decidido optar por colocar a sua planta lá? Legal. Valinhos, eu não diria rigorosa, eu diria tendenciosa, né? Foi pelo menos Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Para mim tá travando, tá tudo bem? Legal. A gente teve a experiência, sim, em Valinhos. Lá a gente ficou mais de um ano pagando aluguel por mais de, mensalidade de mais de 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Pegamos todas as considerações de todas as RDCs, toda a questão da questão ambiental, tudo dentro da lei, e era uma dificuldade imensa, não tinha ajuda, não tinha nada que esclarecia, até que chegou um ponto que a gente resolveu pivotar, e mudar a direção, e não por conta de questões rigorosas. Para nós, a gente sempre quis fazer tudo dentro da lei, tudo dentro de todas as normalidades. O que para nós nunca fez sentido é toda a demora e toda a dificuldade, E a gente vendo outras empresas sendo abertas em menor tempo por outros motivos que não vem em questão eu questionar, acho que aqui, nessa discussão. E por esse motivo a gente entendeu que a gente precisava de realmente fiscais e pessoas que estavam ali na máquina pública que queriam ver a geração de empregos de forma transparente, que queriam entender a inovação, que queriam fazer a coisa acontecer tudo dentro da normalidade, dentro da transparência, mas sem criar dificuldades. Então, foi por isso que a gente fez esse movimento. Para você ter uma ideia, em Vinhedo a gente conseguiu fazer isso em 3 meses. Lá a gente ficou mais de mais de um ano, tentando fazer da forma correta e não conseguimos resultado. Então, não sei se eu consegui esclarecer, mas foi mais ou menos isso o movimento. Não, esclareceu, porque eu já tive uma experiência um pouco ruim com Valinhos, mas aí você falou que eu não lembrava se você tinha falado Valinhos ou Vinhedo, e eu fiquei com isso na cabeça e quis esclarecer. Obrigado, cara. Por nada. Bom, pessoal, então eu queria... Marcela, eu posso fazer uma pergunta? Claro, por gentileza. Eu tô lembrando aqui que acho que o Murilo falou que ele já estava se adequando à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, até por conta da GDPR, que a situação em Portugal, se não me engano. Eu queria saber do Caio e do Elber e da Maria Cristina se já estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, que era para agosto, foi para maio, voltou para agosto, e agora eu já não sei mais para quando vai ser. Já nem sei mais. A gente não pode afirmar nada. Se, por um acaso, vocês já estão se adequando a essa Lei Geral de Proteção de Dados aí nas empresas de vocês. Ou se é uma coisa que, não, vou deixar um pouquinho mais para frente, até porque não tem, como a lei ainda não está em vigor. Como que está essa situação para vocês aí? Pessoal, vocês não contem para ninguém o que eu vou contar agora, tá? Não, morre aqui. Morre aqui. Segredo de justiça, né? Mas o que você vai falar é o que todas as empresas estão falando, e por isso que eu estou perguntando até para... Certo. Não, é que aconteceu o seguinte, a Antecipa Fácil foi selecionada lá pelo Banco Central para o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Putz, esse é um paper que eu escrevi lá no Banco Central, um negócio lindo. E aí eu tinha uma palestrinha para fazer de 10 minutos lá, na presença do presidente do Banco Central, depois teve um painel e tudo mais. Eu estava com tudo na ponta da língua, naquele ânimo e tal. Aí me vem o diretor do Banco Central e me pergunta sobre LGPD. Caramba, meu único negócio que eu não entendo patavinas, cara, o que eu faço agora, né?
Aí eu tive que usar os recursos de político. E aí eu falei o que eu vou responder para você aqui agora. Nosso jurídico está analisando, né? Nosso departamento jurídico está analisando. Ponto. Não falo mais nada. Mas já está saindo na frente, porque as empresas elas ainda nem sabem o que é LGPD na maioria das vezes, né? Então, por isso eu não sei. Eu falei lei de proteção de dados. Nem fui atrás ainda. A gente está ajudando nossos parceiros, porque conforme as empresas começam a pedir, então, política de segurança, treinamento, temos com os colaboradores. Isso aí a gente já está dando treinamento para os parceiros para ajudar eles aí a se adequar, senão impacta nosso negócio. Mas tem que ser rápido. É que também, né, Murilo, você com um pezinho lá na União Europeia também foi meio que obrigado a abrir, né? Assim, não só por questões éticas, né, de vocês que já batia com isso antes, né? Mas assim, o espelho de lá ajudou por a gente olhar os erros que eles tiveram. Agora, curiosamente, assim como na pandemia, a gente, na LGPD, teve uma boa habilidade de ver tudo que foi feito errado e não se prevenir para nada, né? Então, a gente está cometendo os mesmos erros da Europa. Os Estados Unidos não tem uma legislação dessa no mesmo molde, mas eles gastaram muito dinheiro porque as empresas americanas têm que se adaptar à Europa também. E daí eu não me lembro os números agora, mas eles gastaram bastante dinheiro, tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto se adequando pouco quanto se adequando muito, por uma falta de certeza, e aqui está acontecendo a mesma coisa. Aí eu acho natural algumas empresas simplesmente optarem por deixar mais para frente e ver quando a coisa estiver mais estável. Nesse caso, o próprio Estados Unidos não é considerado uma fonte confiável para a própria União Europeia, né? Exatamente, né? As empresas americanas gastaram muito dinheiro, mas para adequar as operações europeias delas, né? Não por uma legislação americana. Murilo, só para... Perdão. Não, desculpa. Não, Caio, pode falar que eu ia reproduzir aqui uma pergunta do Lucas, pode falar. Não, legal, vou falar só do nosso caso. A gente é uma empresa que, como é recente, né, a gente tem 2 anos aí de operação e a gente nasceu digitalmente, então a gente já nasceu no projeto a LGPD dentro do escopo. Como a gente trabalha com inteligência artificial, a gente é movido a dados o tempo inteiro, então a gente se preocupou, já tem esse desenho, mas claro, como as coisas ficaram mais devagar, muita incerteza, a gente também não colocou muita energia nisso, mas a gente já projetou, né? Então, isso que a gente levou em consideração da LGPD. Perfeito. O Lucas perguntou, Murilo, aproveitando aqui a sua fala, se você teve... Eu não sei se você está atuando para os Estados Unidos, a gente está na Europa, não está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, né? Não, a RIPA, eu acho que a vez que eu estudei já faz muito tempo, a gente usou ela quando não existia nada na Europa e nos Estados Unidos, para ter algum framework de como tratar dados, etc. De atuação, né? Hoje em dia não é algo que a gente olha muito. Tá, legal. Eu queria perguntar para os empresários de um modo geral, o Murilo falou uma coisa no início da live sobre uma questão de ter mais o aporte mesmo de valores de family and friends, assim. Então, eu queria saber se a história de vocês, considerando que são de diferentes ramos, né, se foi realmente assim. Acho que o Caio não, né, o Caio acho que comentou que já teve algum aporte inicial, não sei se foi nada, mas enfim, queria saber da parte de investimentos, como que foi esse início aí para vocês? A gente começou no PIP, né? Então a gente começou, na verdade, o primeiro dinheiro para começar a empresa foi o PIP e o próprio nosso dinheiro, nosso capital, né? E aí eu acho que para a gente, assim, a gente nunca não entramos ainda em nenhuma rodada de investidor, nada, porque, na verdade, o momento que a gente está, em muitos casos, não é só dinheiro que precisa. Eu acho que até, dependendo do caso, vai dar mais dor de cabeça ter um investidor querendo o dinheiro de volta e não
auxiliando no processo, entendeu? Então, a gente precisa encontrar, na verdade, um investidor que tenha afinidade com o negócio. Então, é esse que a gente está buscando, assim, para poder entender toda essa cadeia, todas essas necessidades e não só ficar com um processo de retorno do investimento, que aí a gente é mais parceiro do que só investidor, entendeu? Então, a gente está bastante cauteloso, assim, para investimentos. Então, a gente não participou ainda, não. Legal. Alguém mais quer contar alguma coisa sobre essa parte? Pode falar, Elber. Vai lá. Opa, não, beleza. A gente, quando começou a escrever a primeira linha de código, já tínhamos acabado com toda a nossa grana em validação. A gente passou muito tempo validando e era necessário, mercado financeiro, a gente não conhecia as entidades, a gente passou quase 2 anos validando e isso acabou com a grana que a gente mal tinha. E aí, quando a gente precisou imediatamente de vender o PowerPoint para começar o business, senão a gente não teria condições de começar. E aí, na mesa do restaurante, 2 amigos meus de pós-graduação deram R$50 mil cada um. E a gente começou a antecipar fácil. Agora a gente está rodando, a gente já está entrando agora, aliás, terminamos na semana retrasada, nossa 3ª rodada de investimento, né? E eu acredito que a gente foi mais sorte que juízo, talvez, né? A gente tenha encontrado boas pessoas, inclusive bons advogados no caminho ali, que evitou que a gente fizesse barbaridades muito grandes, com todo o nosso desconhecimento, né? A gente não sabia como que seria a modalidade do investimento, não sabia que tinha um contrato de mútuo conversível, a gente ficava se perguntando como é que o contrato se pagava depois no contrato social, enfim, perguntas muito leigas mesmo, a gente estava muito desorientado, mas fomos conversando com pessoas ali, cá e lá, e chegamos num ponto que não trouxe prejuízos para o nosso negócio. Agora, eu sinto o seguinte, nossos primeiros investidores têm um amor muito grande pelo negócio. Isso é bom e é ruim um pouquinho, porque tem outros investidores que chegam com mais capital, mais estratégicos, e eles exigem que o cap table esteja mais na mão ou deles mesmos ou dos fundadores. E aí a gente tem um pouco de dificuldade para limpar, né, o cap table e fazer o negócio continuar crescendo com o capital que a gente precisa. Então, se tem uma coisa que a gente fez lá atrás que a gente não conseguiu prever, que eu faria diferente, e, por favor, orientem os seus clientes de startup, é o seguinte, quando estiver fazendo o contrato de entrada, já pensar numa cláusula de saída remunerando o investidor. Isso seria tão importante para nós agora. Não quero lesar ninguém, de jeito nenhum. Quero remunerar bem o capital. Só que às vezes o investidor ele vê uma possibilidade de ganhos astronômicos, absurdos e tudo mais, e ele não quer sair, mesmo que seja em detrimento do crescimento do negócio. Perfeito, Elber. Essa colocação é uma das que a gente mais encontra aí na prática, e acho que o Murilo também comentou no começo da fala dele que no começo você acaba começando as coisas a se incomodar, mas depois fica muito oneroso, enfim, né? Essa não é uma experiência comum mesmo. Acho que lá em Portugal a gente foi por esse caminho, até por ter uma empresa separada, né? Que a HealthBit Brasil tem equity na HealthBit Portugal, mas tem outros sócios lá também, tanto para a parte de capital quanto para a parte de europeus, portugueses inclusos lá, que tem uma parte importante na operação, um papel importante lá para a rede de contatos, venda, etc. Conversando com amigos empreendedores aqui, e também o que vocês estão falando, acho que o que existe de by the book, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos eu conheço menos, eu acho que sana muito bem, e talvez fica a dica de fazer um copy and paste, assim. Acho que nem precisa tropicalizar muito, tá? Pela minha experiência,
porque o contrato social de lá já sana muita coisa do que são os problemas aqui, né? Então, assim, a gente teve alguns problemas societários, especificamente com um grupo de investidores europeus, não investidores, desculpa, que é sócios operacionais europeus, que por razões N não colocaram tanto esforço quanto a gente gostaria, mas a gente conseguiu usar as próprias cláusulas do contrato de diluição de capital para favorecer a empresa e verificar quem que estava a fim de fazer o negócio funcionar ou não, e quem queria aumentou o capital e esses sócios operacionais que já não estavam se portando muito com a nossa execução ficaram bastante diluídos e agora a gente está num processo de compra propriamente dito, né? E daí tem todas as cláusulas para isso e tudo mais, que é bem o que o Albert falou, só corroborando aí, que ajuda bastante mesmo. E acho que olhando para cá e conversando pelas minhas experiências e conversando com os empreendedores também, eu acho que a gente tem muito benchmark já pronto de como poderia fazer aqui, e não faz porque, na verdade, no começo você nem sabe que existe, né? E institucionalmente, eu acho que a gente tem muito essa questão mesmo o que eu vejo da mistura entre pessoa física e pessoa jurídica, que é bem problemático. Acho que é importante para você não punir por exemplo, o empregado, né? Mas eu acho que devem ter maneiras melhores de pensar em como não prejudicar os empreendedores também. Por exemplo, falando como Healthbit, hoje em dia a gente tem reserva trabalhista. Então, hoje em dia, se a gente tiver que fechar a empresa, ok, a gente consegue pagar todo mundo. Mas isso por muito tempo não foi verdade e, assim, quer querer que não, é um dinheiro que está lá parado, sem fazer investimento, simplesmente como reserva. E no começo a gente tinha todo o risco, né? Então, coisas como, por exemplo, talvez a gente ter critérios e dependendo desses critérios você ter um risco maior ou menor pode fazer diferença. Eu acho que é muito diferente quando você é uma grande corporação e tem que lidar com risco trabalhista, ou quando você é um microempresário que está contratando seu primeiro CLT e fica lá super em dúvida se você tem que fazer isso ou não, porque você pode acabar com a sua pessoa física também prejudicada. E assim, no meu caso, por exemplo, comecei a empreender com patrimônio zero, e não que tenha muito hoje também, mas a questão é que o risco era baixo. Mas eu fico imaginando pessoas um pouco mais já mais velhas, já com uma carreira estruturada, às vezes com família também, tudo, que esse risco fica realmente relevante, né? No meu caso, não tinha muito o que arriscar, facilita você se jogar aí. Mas imagino que isso deve ser especialmente ruim para outros casos mais estruturados já. Perfeito. Eu queria até emendar aqui, Murilo, uma pergunta. Eu acho que no seu caso não, mas eu queria saber se algum de vocês já teve alguma questão trabalhista que de fato aconteceu. E como o Murilo disse, nem sempre se tem uma reserva, né? O mais difícil, na verdade, é se ter uma reserva para isso. E os riscos, como você bem mencionou, são os mesmos, independente do seu tamanho, a legislação é a mesma, né? Não há uma diferenciação. Eu queria saber se algum dos empresários aqui tiveram um problema na prática mesmo, com relação a alguma demanda trabalhista que de fato chegou a acontecer, se foi um valor que impactou nas operações, queria saber essa questão. Nós por aqui não. Ah, menos mal. Caio, por aí alguma coisa? Não, hoje a gente não teve nada, a empresa é nova. Acho que a gente está analisando agora, o principal ponto é o estilo da contratação, né? Porque a gente está crescendo muito. Só hoje a gente está com mais de 20 vagas abertas. Até o final do ano a gente espera contratar mais de 50, né? Então, agora é a hora de fazer as melhores escolhas e para não ter um problema no futuro, né? Então, por agora, a gente ainda não passou por isso. Legal. Murilo, não teve, né, nada na real com relação a isso? Não, a gente fica mais preocupado mesmo eu acho que desde que você siga as regras, tudo, né, você tem os ônus, mas beleza. Agora, Sim. A gente fica mais preocupado mesmo num cenário de crise, num cenário de falência. É claro que a gente não espera uma coisa dessa, mas eu pessoalmente fico muito preocupado de se algo acontecer, como é que você vai pagar
as multas de FGTS, todas essas É, coisas. e Eu acho fora que é que mais um cenário catastrófico aí. É. Não, e assim, eu acho que um ponto que vocês falaram é que não há, de fato, uma legislação adequada, né, para os riscos que se corre, assim, que seja possível, né, ao mesmo tempo, fomentar a inovação, mas também garantir um pouco os integrantes dessas operações, né. Alguém tem alguma outra pergunta? Oi, Marcela, Maria. a gente, por exemplo, não tivemos nenhum problema, mas para a gente a dificuldade é contratar. Então, qual é o momento que vale a pena contratar para já começar a assumir esse risco, né? Porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, a gente fica nesse ponto também. Como contratar uma pessoa? A gente está precisando crescer e aí verificar que forma a gente poderia começar já assumindo todos os riscos, né? Então, é complicado também na decisão da contratação. Do momento, né, que você está como empresa. Isso. E justamente por isso, né, Maria? Porque você não tem respaldo nenhum, na verdade. Esse que é o problema. Então, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou dar uma recapitulada aqui nos pontos que eu achei interessantes e aí a gente finaliza. Bora para o final, então. Então é o seguinte, o que eu anotei aqui que eu acho que são pontos que todos os empresários comentaram e que é algo para a gente dar uma destrinchada e trazer aí outras lives, outras pessoas também para fazerem parte dessa discussão. Eu acho que, assim, foi muito importante. Eu achei, assim, até não foi intencional, mas acabou que, sendo cada um de um setor, trouxeram algumas dificuldades específicas, né, de cada empresa. Então, por exemplo, a Maria tem a questão de não ter um ambiente que tenha a questão física, né, os aparelhos, o que é necessário para ela fabricar o que ela precisa. O Elber tem a questão do financeiro, que aí envolve, né, uma gama sem fim aí de problemáticas, daria para falar bastante coisa. A parte regulatória do Caio também muito complicada. A Mariana teve a questão também de estar encontrando aqui uma dificuldade, o Murilo também comentou isso, a ponto de sair do Brasil e a gente, aspas, aí, perder um grande potencial para fora. Então, o que eu anotei aqui como questões que a gente viu foi a dificuldade de ter um apoio jurídico no início, né? Porque tendo-se aí poucos recursos, é óbvio que não vai sobrar para advogado, então, de fato, a gente chega no final do negócio, porque não se tem condições de arcar com isso no início. O risco alto para o investidor acaba dificultando também o recebimento dos investimentos pelas empresas. O risco trabalhista sempre uma questão falada, eu acho que sim, e acho que todo mundo concorda comigo no ponto de deveria haver uma análise da legislação trabalhista nesse aspecto, às vezes fazer alguma coisa que a pessoa que está se candidatando para uma vaga numa startup, ela tivesse ciência de risco X ali, e aí por isso se compartilhasse, né, o ônus, né, daquele trabalho, você vai ganhar X coisa, mas também você vai ter outras oportunidades, mas isso sem ela está sendo enganada também, né, porque eu acho que também a proteção trabalhista toda que a gente tem é porque há uma exploração muito absurda, e já teve, né, muito mais em outros momentos, só que eu acho que esse conceito ele precisa ser alterado, né, ainda há muita exploração de algumas pessoas em certos ramos, em outros não, é uma coisa de fato diferente, é uma relação diferente. Então, acho que a legislação não está acompanhando ao próprio as alterações aí da nossa vida. Uma outra questão também, né, a parte de impostos, não há uma diferenciação, né, quanto a isso, então vocês também sofrem nessa parte, isso também é uma coisa que talvez atravanca o início ou impede o início de ideias que muitas pessoas já tenham tido e não foram à frente por conta disso. Eu acho que a parte, o Henrique Rocha já fez, se não me engano, uma palestra para a gente, Henrique, sobre registro, né, de patentes, a parte de propriedade intelectual, é algo totalmente lento, não tem condições de você depender de uma coisa dessas para conseguir inovar. Então, é outra questão que a gente está muito atrás do que acontece na realidade, da necessidade que você tem das coisas andarem. E, mais uma vez, a gente tem recursos tecnológicos para acelerar certos processos. E
Eu acho que a parte de uma questão que a Maria trouxe, que a Kátia também comentou, é essa questão das aceleradoras, incubadoras, às vezes poderem mudar a sua forma de oferecer o apoio, trazendo mais condições mesmo, né, para esse ambiente. Mas, lógico, tudo teria que ter um apoio, teria que ter um interesse. Eu acho que público também por trás de tudo isso, né, e a gente encontra várias problemáticas. Então, eu vi essas questões aqui, foram as minhas anotações, e deixo aberto para vocês pontuarem o que entenderem aí. Alguém quer fazer alguma pontuação? Não? Pedro, quer fazer alguma pontuação final? Vai encerrar. Pessoal, eu queria agradecer aí a disponibilidade de quem se propôs. Acho que a gente está pensando aí em próximos eventos. Eu acho que o online acaba uma possibilidade facilitando para nós, por conta da facilidade, né, que o link proporciona. Eu acho que num segundo momento aí a gente pretende avançar para mais pessoas, não os empresários propriamente ditos, mas mentores e pessoas que podem contribuir. Agradeço aos empresários que se disponibilizaram aí em contar a sua história, e acho que é algo que a gente pretende fazer no próximo encontro, daqui a um tempo, e vamos tentar fazer acontecer aí algumas coisas muito boas. A gente fica muito feliz de ouvir, e apesar das dificuldades jurídicas e burocráticas, a gente tenta rompê-las, né? Mas é bem difícil, mas também tem um outro desafio aí que eu faço em defesa dos advogados, é que existem níveis e níveis de possibilidade de criar dentro do direito, e é possível, né? Então, também a gente precisa ver qual é o tipo de profissional que está disponível a pensar um pouco fora do óbvio. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado e parabéns pela iniciativa, viu? Acho que foi ótimo aí. Fico contente que tantos bons advogados ouvindo a gente e a Ordem ouvindo a gente também. Eu também queria agradecer e fico feliz de um movimento desse, porque como o Elber disse, a gente está no meio da inovação, mas os advogados também, e eu acho que tem muita gente com ideias muito boas que vai só agregar aí ao ecossistema. Eu acho que isso que é importante, começar a conversar e aí vai surgindo as alterações, né? Obrigada, viu? Pessoal, obrigado por abrir o fórum. É muito bom ver gente jovem, super interessada em ajudar, melhorar, quebrar paradigmas e tudo mais. Startup é risco. E não tem grana. Então, se vocês quiserem correr o risco de uma startup e virar o advogado de uma baita empresa no futuro, eu acho que tem ótimas oportunidades. E sobre um monte de ineficiência que a gente falou aqui, que tem muitas, nossa, e faltou ainda mais uma noite inteira de ineficiência para a gente falar, é legal assim, essas ineficiências sempre trazem consigo excelentes oportunidades da gente melhorar, ganhar dinheiro e gerar valor. Obrigado aí pelo convite, tá bom, gente? Obrigado também pelo papo. Que precisar de mim para contribuir para esse ecossistema aqui na região, eu estou sempre à disposição. Parabéns novamente. Um abraço e boa noite para todo mundo. Gente, agradeço de novo, como o Pedro, agradeço a vocês por terem dado minutos preciosos da noite de vocês, da família de vocês para a gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, que veio aqui buscar conhecimento. E a gente vai dar continuidade aos eventos, e a gente quer, de fato, não só ficar fazendo live, não só ficar escutando, a gente quer, de fato, colocar em prática coisas para fazer acontecer, para mudar um pouco esse ambiente e fazer com que a inovação fique aqui dentro, não vá para fora, e que a gente possa se beneficiar das grandes cabeças que a gente tem aqui. É isso que eu espero nesse momento de grandes desafios. Então, obrigada a todo mundo e uma boa noite a todos. Obrigada, gente.